Olá, boa tarde. Mesmo com o aumento de casos de Covid no país, muitas pessoas não abrem mão das comemorações de fim de ano. Em Brasília, de olho nessa situação, o Detran apertou o cerco ao motorista que insistir em beber. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as penalidades para quem comete esse tipo de infração e sobre as mudanças na legislação de trânsito, que você vai ver também. O Supremo Tribunal Federal diz que leis estaduais que permitem redução de mensalidade escolar são inconstitucionais. Para a maioria dos ministros do Supremo, mesmo diante de uma situação excepcional, a redução obrigatória e proporcional no valor das mensalidades é um tema que deve ser tratado por lei federal. Segundo turno, eleitores de Macapá elegem prefeito e vice-prefeito. E ainda, retrospectiva 2020. A partir de hoje, você vai rever as principais notícias do Supremo Tribunal Federal. Quem conseguiu a desaposentação por decisão final da Justiça não precisa devolver o dinheiro. O Ministério Público Federal apresentou nova denúncia contra envolvidos no esquema de regularização de terras no interior da Bahia por meio da compra de decisões judiciais. 8 pessoas foram denunciadas por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Faroeste, entre elas uma desembargadora e um juiz. Parte dos denunciados já responde a processo no Superior Tribunal de Justiça por organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a ação, os crimes foram praticados entre dezembro de 2017 e junho de 2018. O MPF pede a condenação dos acusados, além da perda da função pública. Também quer que os condenados paguem indenização por danos morais coletivos no mesmo valor da movimentação criminosa. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional leis estaduais que permitem desconto de 30% nas mensalidades em escolas e faculdades da rede privada durante a pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada em julgamento no plenário virtual. Foram analisadas em conjunto 3 ações contra leis estaduais que permitem a redução no valor das mensalidades. Elas foram editadas pelos estados da Bahia, Ceará e Maranhão. A Corte decidiu em todos os casos pela inconstitucionalidade das normas. Para a maioria dos ministros do Supremo, mesmo diante de uma situação excepcional, a redução obrigatória e proporcional no valor das mensalidades é um tema que deve ser tratado por lei federal e que, portanto, os estados invadiram a competência privativa da União para legislar sobre o assunto. As ações foram apresentadas pela Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino. A entidade argumentou que o setor de ensino privado foi um dos mais afetados economicamente pela crise provocada pela pandemia do coronavírus. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contesta no Supremo Tribunal Federal a anulação de anistias políticas concedidas entre 2002 e 2005 a cabos da aeronáutica afastados no início do regime militar. A anulação se deu por meio de portarias publicadas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O argumento usado foi a ausência de comprovação da existência de perseguição exclusivamente política. Para a OAB, a revogação de anistias políticas concedidas há quase 2 décadas de maneira desmotivada viola o direito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à segurança jurídica e aos ditames do processo administrativo. Os eleitores de Macapá foram às urnas nesse domingo no segundo turno de votação para o cargo de prefeito. 10 urnas foram substituídas e 4 casos de pessoas fotografando ou filmando o local de votação foram registrados. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá registrou um dia tranquilo de votação em Macapá. O índice de comparecimento foi de 66,01%, enquanto o de abstenções foi de 33,99%. A totalização dos votos também ocorreu de forma tranquila. Com pouco mais de 1 hora e 20 minutos após o final da votação, o resultado final foi divulgado. O candidato Dr. Furlan foi eleito prefeito de Macapá.
Aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral, neste domingo, o presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um pronunciamento encerrando o processo eleitoral de 2020. Com a conclusão do segundo turno da votação em Macapá, fica oficialmente encerrado o processo eleitoral, com os resultados divulgados no mesmo dia, horas depois do encerramento das urnas. Cumprimento o prefeito eleito de Macapá e todos os vereadores que tomarão posse na Câmara Municipal. Volto uma vez mais a me dirigir a todos da Justiça Eleitoral para agradecer a colaboração. Missão cumprida. Teremos muito trabalho ainda no ano que vem e eu gostaria de desejar a todos um bom descanso, um Feliz Natal e um ano novo com saúde, paz e prosperidade. Os prazos processuais no Tribunal Superior Eleitoral estão suspensos por causa do recesso forense, voltando a ser contado no primeiro dia de fevereiro, no dia 1 de fevereiro. A única exceção são os prazos dos processos de prestação de contas relativas às eleições de 2020, que vão voltar a fluir a partir de 7 de janeiro de 2021. A presidência da Corte vai permanecer de plantão para examinar demandas urgentes, como medidas cautelares e habeas corpus. Durante o recesso forense de 20 de dezembro a 31 de janeiro, a Secretaria do Tribunal vai funcionar em regime de plantão e o atendimento ao público externo vai ser apenas em dias úteis, de 1h da tarde até às 6h da tarde, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, quando o atendimento vai ser de 8 da manhã às 11. A sessão de abertura do ano judiciário de 2021 vai ser realizada no dia 1º de fevereiro, às 7 da noite. Decisões da presidência do Superior Tribunal de Justiça proferidas durante o recesso forense vão ser publicadas diariamente no Diário da Justiça eletrônico. É a primeira vez que as decisões tomadas pela presidência do tribunal durante o recesso e as férias coletivas dos ministros serão publicadas diariamente no Diário da Justiça eletrônico. O objetivo é permitir que as partes e os advogados tenham ciência das deliberações do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ou pelo vice-presidente da Corte, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. Assim, o advogado não precisará mais peticionar nos autos para ter acesso à decisão durante esse período. Vale lembrar que os prazos ficam suspensos e só voltarão a correr com o início do ano forense, em 1º de fevereiro. Veja a seguir, Detran do Distrito Federal faz operação Boas Festas de olho nos motoristas que insistem em beber e dirigir. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal é o principal instrumento normativo do país. É por meio desta Constituição que assuntos tão importantes para a sociedade como direito à saúde, direito à segurança e direito à educação são discutidos. A Constituição ela tem um papel importantíssimo também na construção de políticas públicas, políticas que visem uma sociedade cada vez mais justa e uma sociedade cada vez mais democrática. A Justiça Comum deve julgar uma ação sobre irregularidades no Sindicato de Servidores Públicos do Mato Grosso do Sul. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a competência do caso não é da Justiça do Trabalho. O processo foi ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho a partir de denúncias de irregularidades nas eleições para a diretoria do Sindicato dos Servidores do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul. O MPT entendeu que houve descumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado entre o sindicato e o Ministério Público. No entanto, o juízo de primeiro grau declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o caso. O MPT, então, recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que teve entendimento diferente e determinou o julgamento do caso. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma entendeu que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar processos entre o poder público e servidor a ele vinculado. Assim, determinou a remessa do caso à Justiça Comum.
O caso chegou então à seção 1 de dissídios individuais. O relator, ministro Alexandre Ramos, seguiu o entendimento da terceira turma e observou que a jurisprudência do TST segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que não é da competência da Justiça do Trabalho as ações ajuizadas por sindicatos que digam respeito a trabalhadores submetidos ao regime estatutário. Por unanimidade, o processo foi remetido à Justiça Comum. A Polícia Militar e o Detran do Distrito Federal estão mobilizando as equipes para fiscalizações na rua. O objetivo é coibir as irregularidades no trânsito que colocam em risco motoristas e pedestres, especialmente durante as festas de fim de ano. Na primeira fiscalização no Gama, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília, 76 carros foram parados. 16 foram recolhidos por infrações diversas. A Operação Boas Festas 2020 tem como objetivo intensificar as ações de fiscalização em locais de grande concentração de pessoas e de consumo de bebidas alcoólicas, como shoppings, centros comerciais, restaurantes, bares, boates, clubes e casas de shows, por causa do aumento significativo de confraternizações típicas de fim de ano. Em uma outra operação, também realizada na semana passada no Distrito Federal, 302 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. 112 foram inabilitados e 109 motoristas dirigiam carros sem o licenciamento. Até o dia 3 de janeiro, 348 operações serão realizadas. Recentemente, o governo sancionou a lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as mudanças, a ampliação da validade da carteira de habilitação e o limite de pontos para que o motorista seja suspenso. Até então, a legislação permitia que os motoristas tivessem até 20 pontos antes de sofrer um processo de suspensão do seu direito de dirigir. Com a entrada em vigor da nova lei, a pontuação na carteira dos motoristas aumentou. Assim, eles podem ter até 40 pontos sem sofrer um processo de suspensão da sua carteira. Caso o motorista tenha 40 pontos ou mais na sua habilitação, ele poderá sofrer um processo de suspensão do seu direito de dirigir. Para detalhar o assunto, a gente conversa agora com o diretor-geral adjunto do Detran do Distrito Federal, Gustavo Amaral. Boa tarde, doutor Gustavo. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Jornal da Justiça. Doutor, qual a importância de operações e mobilizações de fiscalização como essas, né, especialmente nesse fim de ano? Essa nossa Operação Boas Festas, como foi bem ressaltado aí no vídeo, ela foi iniciada no dia 10 de dezembro e a previsão de finalização é no dia 2 de janeiro. Nós sabemos que nessa época do ano a gente tem uma ampliação de confraternizações e festas, ora por conta do Natal, ora por conta do final do ano. Então nós também ampliamos a nossa fiscalização. Primeiro objetivo é conscientizar a população que se beber, não dirija. E os agentes estarão na rua com força total, ampliando essa possibilidade que o Estado tem para verificar aqueles que cometem infrações. E na hipótese do motorista insistir em dirigir sob a influência de bebida alcoólica, a atuação repressiva dos nossos agentes, bem como da Polícia Militar, que atua aqui ombreada com o Departamento de Trânsito. Do dia 10, quando iniciou a operação até hoje, qual é o balanço que vocês fazem, né? As pessoas foram autuadas por quais motivos? Muito bem. A gente teve até o momento 700 autuações, sendo dessas 700, 500 por motivos diversos, documento, características do veículo, e 200 por alcoolemia. Então, já do dia 10 para cá, já foram constatadas, só na Operação Boas Festas, 200 por alcoolemia. É importante ressaltar que nós também realizamos uma outra operação que apareceu no vídeo aí anteriormente, chamada Operação Força Conjunta, onde a gente envolve o Detran DF, a Polícia Militar do DF, a Polícia Rodoviária Federal e o DR. Na última operação que a gente promoveu na sexta-feira, foram mais de 300 alcoolemias constatadas. A Carteira Nacional de Habilitação agora tem validade de 10 anos, né? O que muda agora, o que facilita na vida do motorista, se facilita? Vamos lá. Essa alteração foi promovida por força da Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020. Primeiro, existe uma facilidade no tocante ao lapso temporal maior
para a realização daquele exame físico-mental. Então, para a população, de um modo geral, quando você tem essa ampliação no prazo, você tem aí a ida desse cidadão em menor número a clínicas. É importante que a gente deixe aqui claro que essa alteração, ela depende da idade do condutor, porque o parágrafo 2º da lei, ele diz o seguinte, que a cada 10 anos, no caso do condutor ter idade inferior a 50 anos de idade. Quando ele tem idade superior a 50 até 70 anos, inferior a 70, a cada 5 anos. E com idade superior a 70 anos, a cada 3 anos de idade. E também para os trabalhos administrativos do Departamento de Trânsito, isso aí tem um reflexo porque a gente vai emitir um número menor de habilitações por lapso temporal, né? Uhum. Isso começa a valer a partir, por exemplo, minha carteira de habilitação está para vencer, na próxima renovação já vai ter essa mudança? Como é que funciona a validade, né? Muito bem. O artigo 7º da lei, ele estabeleceu aquilo que nós conhecemos como vacácios legis, aquele período em que a lei, o lapso temporal entre ali, a publicação da lei e a sua efetiva validade. E ele estabeleceu um prazo de 180 dias. Como a lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de outubro de 2020, esse prazo começa a valer, essa ampliação começa a valer a partir do dia 14 de abril de 2021. Ótimo. E quando a gente fala de mudança de pontos, doutor, subiu agora para 40 pontos o número que a gente pode receber na carteira de habilitação. Isso tem algum reflexo no trabalho dos Detrans? A princípio, o Detran continua executando suas atividades normalmente. É óbvio que com uma maior pontuação, aquele condutor que antes poderia ter sua habilitação suspensa ao atingir 20 pontos, nos moldes de hoje, após aí o início da validade da norma, não vai ter a suspensão da habilitação. Mas é importante também registrar aqui, Evelyn, que quando a norma fez essa alteração proporcional aí do aumento de pontos, ela estabeleceu o seguinte, o indivíduo que tem ali 20 pontos, mas que tenha cometido 2 ou mais infrações graves, ele está sujeito sim à suspensão. Aí ela fala logo em seguida, o indivíduo que tenha alcançado 30 pontos e caso tenha, desculpa, só retificando uma coisa, tá? 20 pontos, 2 ou mais infrações gravíssimas, tá? De 7 pontos. O indivíduo que tenha 30 pontos e tenha uma infração gravíssima, ele está sujeito à suspensão. E no caso do indivíduo que tenha 40 pontos, que não possua nenhuma infração gravíssima. Então, não é só o fato dele ter 40 pontos ou não. Essas infrações gravíssimas, elas vão ser utilizadas aí como balizador, para saber se ele vai suspender com 20, com 30 ou com 40 pontos. Perfeito, doutor Gustavo. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau. Veja a seguir, Retrospectiva 2020. A partir de hoje, as principais notícias do Supremo Tribunal Federal. É no próximo bloco. A Constituição Federal é garantia de um Estado democrático onde o povo é o verdadeiro protagonista. E esse ano está comemorando 32 anos de existência. Assim como temos o poder de alterar a ordem constitucional, com maior razão temos o dever de defendê-la. A defesa das instituições democráticas é de suma importância para o estado de bem-estar e pacificação social. A partir de hoje, você acompanha no Jornal da Justiça as principais decisões do ano do Supremo Tribunal Federal na Retrospectiva 2020. Nesta semana, você vai ver os destaques do primeiro semestre. Na primeira sessão do ano, você vai ver que os ministros do STF fecharam maioria para recusar a inscrição em concurso de candidato que responde a processo. Os ministros retomaram a análise de recurso extraordinário que trata da exclusão em concurso público de candidato que responde a processo penal. No caso em específico, um policial militar de Brasília teve a inscrição negada em concurso interno de formação de cabo. Ele é réu em ação penal por falso testemunho. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes.
Para ele, a exigência de idoneidade moral, no caso, se justifica por existirem regras específicas na carreira militar. Mas, por maioria, o plenário do Supremo decidiu que esse tipo de entendimento é inconstitucional, por contrariar o princípio da presunção de inocência. Com repercussão geral reconhecida, a decisão vai servir de base para pelo menos 573 casos em outras instâncias. E desaposentação. Para os ministros aposentados, o aposentado que voltar a trabalhar não pode trocar o benefício por um mais alto. Vamos rever. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele acompanhou o relator ministro Dias Toffoli, que rejeitou a possibilidade de os aposentados que voltarem a trabalhar renunciarem ao benefício em troca de outro mais vantajoso, contando apenas um novo tempo de serviço. Para o ministro Gilmar Mendes, não há base legal para a reaposentação. O ato de aposentar-se é irreversível e irrenunciável, conforme estabelece o artigo 181b do Regulamento da Previdência Social. Ademais, entendeu-se que o fato de o aposentado, que continua trabalhando, recolher obrigatoriamente contribuições para a Previdência Social, decorre da natureza solidária do regime previdenciário. Voto divergente veio do ministro Luiz Edson Fachin. Para o ministro, a reaposentação tem base legal. Diferente da desaposentação, na hipótese não há inovação à míngua de previsão legal e trata-se de modalidades distintas de aposentadoria. O segurado deve cumprir todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria subsequente, inclusive períodos de carência, independentemente da contagem do tempo de contribuição verificado para a primeira concessão. Os ministros também trataram da desaposentação, que é quando se recalcula o benefício, somando o período trabalhado antes e depois da aposentadoria. Isso já foi rejeitado pelo Supremo em 2016. Eles definiram que quem conseguiu a desaposentação por decisão final da Justiça não precisa devolver o dinheiro. Não entendo que haja a possibilidade da decisão retroagir em relação àqueles cuja desaposentação foi garantida, não por decisão judicial provisória, mas por decisão judicial transitada em julgado. O plenário definiu também, por maioria, que essa decisão passa a valer a partir da data deste julgamento. Depois disso, os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário, interrompido na sessão do dia anterior, que trata da exclusão em concurso público de candidato que responde a processo penal. Por maioria, os ministros já haviam decidido pela inconstitucionalidade desse tipo de impedimento. Na sessão dessa quinta, o plenário aprovou a tese que vai servir de referência para análise de processos semelhantes em todo o país. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. Dando continuidade à retrospectiva, você vai ver que os ministros decidiram que motorista profissional condenado por homicídio culposo no envolvimento de acidente de trânsito pode ter direito de dirigir suspenso. O plenário também julgou uma norma da Receita Federal que suspendeu a isenção de tributos para exportações intermediadas por empresas. Não tem. Os ministros retomaram o julgamento conjunto de dois processos, uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário a respeito de imunidade tributária em exportações feitas por intermédio de outras empresas, as chamadas tradings. No primeiro, a Associação do Comércio Exterior do Brasil questiona uma instrução normativa da Receita Federal de 2009 que excluiu a isenção de contribuições, nesse caso, de exportações indiretas. No segundo, se discutiu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, que entendeu que a exclusão era constitucional. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin votaram pela inconstitucionalidade das normas da Receita. A ideia da previsão da imunidade foi permitir que os produtos nacionais cuja finalidade seja a exportação,
que os produtos nacionais se tornem mais competitivos. Realço a premissa segundo a qual a desoneração dos tributos que influam no preço de bens e serviços deve estruturar-se em formato destinado à garantia do objeto. O entendimento pela manutenção da isenção tributária para quem exporta por intermédio de empresas trading foi unânime. A decisão passa a valer como referência para julgamentos em casos semelhantes. Logo depois, os ministros passaram a analisar o recurso extraordinário do Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro, que mudou decisão de primeira instância, que suspendeu o direito de dirigir de motorista profissional condenado por matar um motociclista no trânsito. O TJ de Minas Gerais entendeu que a suspensão da habilitação afetaria o direito ao trabalho do motorista. Mas o Ministério Público de Minas Gerais defendeu a reforma da decisão pelo STF por entender que não existe, na lei, diferença entre o motorista profissional e amador. Está amparado pelo maior desvalor da conduta negligente que se deve debitar ao motorista profissional. Porque dele se exige maior preparo, eles têm que fazer cursos de aperfeiçoamento rotineiros para manter a habilitação, e eles vivem boa parte da vida deles no trânsito. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, aceitou o recurso do MP pela reforma da decisão do TJ Mineiro. Ele entendeu que o direito ao trabalho não é absoluto. Ainda de acordo com Barroso, a lei deve individualizar a pena, como fez o Código de Trânsito Brasileiro. E, por fim, que a aplicação da suspensão do direito de dirigir é medida proporcional. Suspender a habilitação é um meio que não é excessivo nem absurdo, porque é por prazo determinado, e acho que a proporcionalidade em sentido estrito, porque esta pessoa fica impedida de dirigir e não de trabalhar, e, portanto, terá... eu sei que o mercado de trabalho nesse momento é um problema, mas ele não está impedido de trabalhar em qualquer outra atividade. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso. No final, foi aprovada a tese que considera constitucional a aplicação de pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas condenados por homicídio culposo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia. Um ótimo início de semana para todos nós. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.